Sejam bem-vindos, eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos continuar falando de mapas K, mapas de Carnot. Esse é o vídeo da segunda parte, onde nós vamos explicar como fazer o método, aplicar o método de simplificação de Carnot usando os mapas K. Então, lembrando que nós já vimos na parte 1 todos os conceitos de definições, a questão dos mapas de Carnot, que a gente tem que utilizar para fazer a simplificação. E agora nós vamos aplicar o método para fazer essa simplificação. Então vamos pegar o seguinte exemplo. Então vamos pegar um mapa para duas variáveis. Então para duas variáveis, as duas variáveis estão aqui, a variável A e a variável B. Então, lembrando que a sequência nossa é AB, ou seja, o A é a variável de maior relevância, o B é de menos significativo, em termos da palavra binária, né? Então, quando eu tenho o valor 0 para A e 0 para B, o circuito me produz 1 de saída. Quando eu tenho 1 para A e 0 para B, o circuito também produz 1 de saída. Quando eu tenho 0 para A e 1 para B, o circuito me produz 0 como saída. Não está especificado só para não ficar poluindo aqui a imagem, mas aqui eu tenho um 0. E quando eu tenho 1 para A da entrada e 1 para B da entrada, eu tenho como saída o meu circuito 1. Ok? Bom, como é que nós faríamos a simplificação? Então, primeiramente, como é que seria a equação original? A equação original seria A negado and B negado, or A B negado, or AB. Né? Então, A negado, B negado produz esse termo, A B negado produz esse termo e AB produz esse termo. Correto? Bom, como é que nós fazemos, então, a simplificação usando o mapa de Carnot? Nós vamos tentar agrupar o maior número de uns possível. Então, nós sempre vamos pegar células coalescentes. Coalescentes são essas que estão de lado a lado. Então, por exemplo, essa aqui está do lado dessa. Então, nós poderíamos juntar esses dois uns, porque esse 1 está do lado desse. Esse 1 também está do lado desse outro aqui, um em cima e outro embaixo. Então, nós também poderíamos juntar. Mas nós não podemos fazer em diagonal, ok? Então, em diagonal nós não podemos. Então, vamos lá. Sempre tentando agrupar o máximo do uns para menos. Então, como eu tenho 3 uns, no máximo eu poderia agrupar 3 uns, mas 3 uns eu não posso agrupar. Então, eu vou agrupar esses dois uns aqui, eu vou formar esse agrupamento. Desse agrupamento, o que eu tenho? Vamos olhar a variável A, nesse agrupamento aqui. Na variável A, aqui nessa célula valia 0 e nessa outra célula vale 1. Dessa forma, o A mudou de valor, porque aqui ela valia 0 e aqui ela passou a valer 1, então mudou de valor. Se muda de valor, não entra na expressão. Então, ela não entra na expressão. Vamos pegar a variável B. A variável B é na linha. Então, qual é o valor de B para essa célula? 1. Desculpa, 0. Para essa outra célula aqui, qual é o valor de B? Também 0. Como o valor de B é 0, a gente escreve B negado. Ok? E só isso. Outro agrupamento. Nós podemos agrupar esses dois aqui? Sim, porque eles estão lado a lado, né? Um em cima e outro embaixo. Então, nós podemos fazer um outro agrupamento aqui. Nesse agrupamento, a variável A, qual é o valor nessa célula? 1. E nessa outra célula? Também 1. Então, ela passa a ser A porque ela tem o valor 1. Vamos olhar a variável B. A variável B para essa célula 2, ela tem o valor 0. Para a célula 3, ela tem o valor 1. Como mudou de valor, ela não entra na expressão. Então, nós podemos dizer que agora o nosso circuito, a nossa equação simplificada vai ser B negado, OR, eu sempre junto por meio de um OR, os agrupamentos OR A. E com isso nós simplificamos essa equação aqui inicial, que era inicial do circuito, para essa outra aqui. Né? Então veja que como o método acaba sendo bem prático nesse sentido de eu pegar e facilmente, por meio de visualizações de agrupamento de uns, eu consigo fazer a simplificação. Basta comparar se a variável no agrupamento muda ou não de valor. Se ela mudar de valor, eu excluo da equação. Se ela não mudar de valor, permanece na equação. Tudo bem?
No exemplo 2, nós vamos trabalhar com o mapa K para 3 variáveis. Então nós vamos utilizar esse mapa que é na vertical, mas existe outro mapa que nós já vimos no vídeo 1, que é na horizontal, né? Então nesse mapa vertical, eu tenho aqui a variável A, e a variável B e C estão na linha. Então a variável maior relevância A, mais significância A, depois a B, depois a C. Nesse caso, na primeira coluna o A vale 0, na segunda coluna o A vale 1. Na linha eu tenho a variável B e C, então a primeira linha o B vale 0 e o C vale 0. Na outra linha o B vale 0, o C vale 1. Na outra linha o B vale 1 e o C vale 1. E na outra linha o B vale 1 e o C vale 0. Observe que nós temos aquela mudança da ordem natural do binário, no caso, na linha 3 com a linha 4, para justamente seguir o padrão do mapa de Carnot, que é onde apenas uma variável pode mudar de valor nas transições de uma célula para outra, né? Lembrando também que as células superiores estão ligadas com as células inferiores, logicamente, como se fosse uma esfera, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, tá? Então é como se fosse uma esfera. Por isso que nós podemos juntar os bits que estão nas extremidades. Bom, então vamos para os agrupamentos. Então nós podemos pegar esses dois 1s aqui e fazer um agrupamento deles, da célula 3 com a célula 7. Então nesse caso, a variável A na célula 3 vale 0, na célula 7 vale 1. Então mudou de valor, ela sai fora da equação. A variável B, tanto na célula 3 quanto na célula 7, vale 1, e a célula C também, a variável C também vale 1 em ambas as células. Logo eu escrevo BC. Nós podemos também pegar esse outro 1 agrupando com a célula 5 e a célula 7 para formar um agrupamento maior. Lembre que se for para fazer um agrupamento maior, eu posso agrupar células que já tenham sido agrupadas. Não adianta eu agrupar aquelas que já foram agrupadas, eu tento sempre agrupar aquelas que não foram agrupadas num primeiro momento. Então, aqui eu tenho a célula 5 e a célula 7. Na célula 5 o A vale 1 e na célula 7 o A também vale 1, então eu escrevo A. Na célula 5 o B vale 0, na célula 7 o B vale 1. Mudou de valor? Sim, então ele sai fora da equação. A variável C vale 1 tanto na célula 5 quanto na célula 7, então eu escrevo C. Nós podemos também fazer um outro agrupamento, que é juntando a célula 6 com a célula 7. O que nós temos nesse caso? A célula 6, o valor de A, e na célula 7 o valor de A também é 1, então eu escrevo A. Na célula 6 e na célula 7 o valor de B é 1, então eu escrevo B. Na célula 6, a variável C vale 0, e a variável C na célula 7 vale 1. Então, como mudou de valor, sai fora da equação. E aí sobrou esse último 1 aqui da célula 0. Eu não posso agrupar com a 5? Não, em diagonal não posso. Eu posso em linha ou em coluna. Se eu tivesse 1 na célula 2, eu poderia. Mas como eu não tenho como agrupar. Então, nesse caso, este valor vai ficar agrupado ele com ele mesmo, sozinho, né? Então, nesse caso aqui, eu vou escrever A negado porque o A vale 0, B negado porque o B vale 0 e C negado porque o C vale 0. Então, dessa maneira, eu tenho que a minha equação reduzida é A negado, B negado, C negado, OR AC, OR BC, OR AB. E aqui a ordem dos elementos não vai afetar em nada, tá? Então poderia ser qualquer ordem para eu fazer essas escritas aí, ok? Então esse é o mapa de 3 variáveis. Veja que já é bem tranquilo de fazer essa simplificação, né? Poderia também ter usado simplificação algébrica, que é um outro modelo que nós já conhecemos de um outro vídeo. Poderia, mas o método Carnot é muito mais visível, muito mais prático nesse sentido. Ok? Se inscreva no canal, que vocês tenham acesso a outros vídeos, mesmo tratando do mapa de Carnot. Nós temos vários vídeos, assistam e se inscrevam.